Na frente de todos, no casamento do meu único filho, fui relegada a uma mesa nos fundos, perto da porta barulhenta da cozinha, como se eu fosse uma convidada indesejada, uma obrigação social que precisava ser escondida. O tecido do vestido que costurei com tanto esmero, usando as economias que me restavam, parecia áspero e barato sob as luzes opulentas daquele salão de festas. Cada detalhe daquele lugar, desde os arranjos de flores caríssimos até o brilho dos talheres de prata, gritava que eu não pertencia ali. Observei meu filho, Ricardo, circular pelo salão, o homem para quem dediquei cada dia da minha vida, e ele nem sequer olhou na minha direção. Seus olhos, que um dia buscaram os meus em busca de conforto e aprovação, agora me evitavam com uma frieza calculada, como se minha presença fosse uma mancha em sua noite perfeita. A dor era física, uma pontada aguda no peito que me roubava o ar e tornava cada batida do meu coração um eco da minha solidão naquele ambiente festivo e estranho. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Enquanto eu estava ali, encolhida na minha cadeira, via Ricardo de braços dados com Camila, sua noiva, que me lançava olhares de puro desprezo por cima do ombro. Cada sorriso que ela exibia parecia uma zombaria direcionada a mim, uma celebração não apenas do seu casamento, mas da minha exclusão. A mãe dela, uma mulher de postura impecável e olhar gelado, ocupava o lugar que deveria ser meu, ao lado do noivo, recebendo os cumprimentos como a verdadeira matriarca da nova família. Eu me tornei um fantasma na festa que ajudei a construir com meu suor e minhas lágrimas, uma figura anônima cujo sacrifício fora convenientemente esquecido. A música alta e as risadas dos convidados criavam uma barreira invisível, me isolando ainda mais em minha bolha de humilhação e tristeza, questionando silenciosamente onde foi que perdi o amor do meu próprio filho. Minha mente viajava para as noites em claro, para os dedos doloridos de tanto costurar, para a decisão de vender as joias da minha mãe, a única herança de valor que eu possuía. Lembrei-me do peso daquelas peças em minhas mãos, cada uma carregada de memórias, e da leveza que sentia ao entregá-las, acreditando que estava investindo na felicidade duradoura de Ricardo. Fui tola. Entreguei a ele não apenas minhas economias de uma vida inteira, o dinheiro que guardava para uma velhice tranquila, mas também minha confiança e meu coração. Fiz tudo com um sorriso, ignorando a pequena voz dentro de mim que sussurrava que algo estava errado. Acreditei em suas promessas, em seus abraços que hoje percebo terem sido vazios. Eu me sacrifiquei de todas as formas possíveis, abrindo mão do meu conforto e da minha segurança, para que ele pudesse ter o casamento dos sonhos, sem perceber que nesse sonho não havia espaço para mim. Camila desfilava com um vestido que, eu sabia, custara o equivalente a todas as minhas economias somadas. Ela era a imagem da vitória, da conquista. Cada passo seu pelo salão era uma afirmação de seu novo poder sobre a vida do meu filho e, consequentemente, sobre a minha. Observei-a rir, tocar o braço de Ricardo com uma possessividade disfarçada de carinho e senti um nó se formar na minha garganta. A mãe dela, sempre ao seu lado, agia como a anfitriã principal, ditando ordens aos garçons, sorrindo para os fotógrafos, consolidando seu papel central naquela nova configuração familiar. Eu era uma peça de mobília antiga, empoeirada e esquecida num canto, útil no passado, mas agora apenas um estorvo. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? Por que fechei os olhos para os sinais, para a forma como meu filho se afastava gradualmente, envenenado pela ganância e pela ambição de sua noiva? O golpe final, o momento que estilhaçou qualquer resquício de esperança que eu ainda nutria, veio com os discursos. Ricardo pegou o microfone, a voz embargada por uma emoção que soava completamente ensaiada, artificial. Ele agradeceu aos amigos, aos convidados, e então seus olhos se fixaram nos pais de Camila. Um sorriso largo se abriu em seu rosto enquanto ele dizia as palavras que selariam meu destino naquela noite. Obrigado por me acolherem, por me tratarem como um filho, ele disse. E olhando diretamente para a mãe de sua esposa, ele completou com uma clareza cruel que atravessou meu peito como uma lâmina de gelo.
Obrigado por me darem uma mãe de verdade. O silêncio que se seguiu por um segundo foi ensurdecedor, antes de ser quebrado por uma onda de aplausos calorosos que ecoou pelo salão. Naquele instante, o chão pareceu desaparecer sob meus pés, e eu me senti caindo em um abismo escuro e sem fim. Uma mãe de verdade? E o que eu tinha sido por 35 anos? A mulher que abdicou de seus próprios sonhos para que ele pudesse perseguir os dele? A mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar sua faculdade, que passou noites em claro ao seu lado quando ele estava doente, que o amou com uma ferocidade que desconhecia possuir? Os aplausos continuavam. Cada palma batendo contra a outra era uma bofetada no meu rosto, uma confirmação pública da minha anulação. Eu não era nada. Meu amor, meu sacrifício, minha vida inteira dedicada a ele, tudo havia sido apagado com uma única frase. As perguntas giravam na minha cabeça, abafando a música e as vozes ao redor. Onde foi que tudo mudou? Como o menino doce que criei se transformou nesse homem cruel e ingrato que estava diante de mim, sorrindo enquanto me apunhalava publicamente? Senti-me nua, exposta, e meu coração se partiu em 1000 pedaços irreconciliáveis. Com a pouca dignidade que me restava, levantei-me da cadeira. Meus movimentos eram lentos, deliberados, como se meu corpo pesasse 1 tonelada. Caminhei em direção à saída, passando por mesas repletas de pessoas felizes e alheias à minha dor. Ninguém notou minha partida. Ninguém se importou. Meu filho não desviou o olhar de sua nova família. Minha nora continuou a sorrir para as câmeras. Para todos eles, eu já havia desaparecido muito antes de cruzar fisicamente aquela porta. A brisa fria da noite foi um choque bem-vindo contra meu rosto em chamas, um alívio momentâneo para a febre de humilhação que me consumia. Respirei fundo, sentindo o ar gelado encher meus pulmões, e pela primeira vez naquela noite, a névoa de tristeza começou a se dissipar, dando lugar a algo mais duro, mais frio e muito mais perigoso. Eles não podiam imaginar o que haviam despertado em mim. Dentro do táxi que me levava para casa, as lágrimas que segurei com tanta força finalmente vieram, rolando silenciosas pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de autopiedade ou de tristeza. Eram lágrimas de fúria. Uma fúria gelada e cortante que começava a tomar forma no meu peito, solidificando meu coração partido em algo afiado e resistente. Cada soluço era um juramento silencioso. Eles não me trataram como mãe. Eles me trataram como um recurso financeiro, uma fonte a ser explorada até a última gota e depois descartada sem cerimônia quando não era mais útil. A festa, o vestido, a lua de mel, tudo foi construído sobre os alicerces da minha ruína. Eles dançavam e celebravam sobre os escombros da minha vida, acreditando que eu era fraca demais para reagir. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir, mas naquele momento, a dor se transformava em um propósito claro e implacável. Cheguei ao meu apartamento pequeno e vazio, o mesmo lugar de onde saíram os poucos móveis de valor que vendi para ajudar a pagar por aquela celebração de mentiras. O silêncio era opressor, um lembrete constante do que eu havia perdido e do que havia entregado voluntariamente. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela da sala. Vi uma mulher envelhecida, com os ombros curvados pelo peso da decepção e do sacrifício ignorado. Vi os traços de cansaço ao redor dos meus olhos, as marcas de uma vida inteira de batalhas travadas pelos outros. Mas, por trás daquela imagem frágil e derrotada, algo novo começou a brilhar em meus olhos. Uma chama se acendeu, pequena e vacilante a princípio, mas que rapidamente cresceu, alimentada pelo combustível da traição. Aquela não era a imagem de uma vítima. Era a imagem de uma sobrevivente prestes a se tornar uma caçadora. Eles me subestimaram de todas as maneiras possíveis. Acharam que eu era apenas uma velhinha sentimental, uma figura patética que poderiam manipular e descartar conforme sua conveniência. Pensaram que meu amor incondicional era uma fraqueza a ser explorada, uma fonte inesgotável da qual poderiam beber sem nunca dar nada em troca. O que eles não sabiam, o que nunca poderiam prever, é que o amor de uma mãe, quando traído dessa forma tão brutal, não morre. Ele se transforma.
ele se converte na mais implacável e paciente das forças. A mulher que chorava havia morrido naquela festa, junto com a ilusão de uma família feliz. Em seu lugar, em meio à solidão do meu lar esvaziado, nasceu uma estrategista, uma mulher que não esqueceria e não perdoaria. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. O dia seguinte amanheceu com uma luz cinzenta e fria que se infiltrava pelas frestas da cortina, mas minha mente, pela primeira vez em muito tempo, estava banhada por uma clareza ofuscante. A dor aguda da humilhação não havia desaparecido. Em vez disso, ela se cristalizou, transformando-se de um luto paralisante em uma determinação gélida e inabalável. O choro havia secado, e em seu lugar restava um propósito. Meu primeiro movimento não foi em direção ao café, mas à velha escrivaninha de madeira no canto da sala. Abri as gavetas com uma precisão cirúrgica, retirando uma a uma as pastas, onde guardava todos os registros da minha vida financeira. Comecei a juntar cada recibo, cada comprovante de transferência, cada nota fiscal referente àquele casamento maldito. O tempo da mãe sentimental havia acabado. Agora, eu era uma investigadora compilando as provas de um crime cometido contra a minha alma e o meu patrimônio, e cada pedaço de papel era uma peça do quebra-cabeça da minha vingança. A mesa da cozinha, antes um lugar de refeições solitárias, transformou-se no meu quartel-general. Espalhei os documentos, organizando-os cronologicamente, criando uma linha do tempo da minha própria exploração. Ali estava o comprovante da venda das joias da minha mãe, o extrato mostrando a retirada de todas as minhas economias, as faturas do buffet, da decoração, do aluguel do salão. Cada papel era um fantasma, uma lembrança dolorosa da minha ingenuidade e do meu sacrifício cego. Eu via os valores exorbitantes e lembrava das conversas em que Ricardo e Camila me garantiam que estavam escolhendo as opções mais em conta, que estavam sendo cuidadosos com o meu dinheiro. A disfarçatez deles era tão profunda que me causava náuseas. Eles não apenas me usaram, eles zombaram da minha confiança enquanto o faziam, transformando meu amor em um espetáculo de luxo para impressionar pessoas que nem conheciam, deixando para mim apenas o vazio e a vergonha. Enquanto manuseava um recibo do florista, uma memória incômoda emergiu das profundezas da minha mente, uma peça que antes não se encaixava. Lembrei-me de uma ligação apressada com a cerimonialista, poucas semanas antes da festa. Ela havia mencionado, de passagem, a necessidade de confirmar o pagamento do pacote diamante, algo que incluía um bar de coquetéis importados e uma iluminação cênica especial. Na época, quando questionei Ricardo, ele riu e disse que a mulher devia estar confusa, que era um engano, e eu, como sempre, acreditei. Agora, aquela conversa soava como um alarme estridente. Aquele não foi um engano. Foi o primeiro vislumbre da teia de mentiras que eles teciam ao meu redor, usando minha confiança como o fio principal. Aquele detalhe, antes insignificante, tornou-se a primeira trilha a ser seguida, o ponto de partida para desvendar a verdadeira dimensão da fraude que haviam orquestrado. Com o coração batendo num ritmo controlado e frio, peguei o telefone e disquei o número da empresa de eventos. Quando a cerimonialista a atendeu, usei um tom de voz que eu mesma mal reconheci. Era calmo, profissional, quase corporativo. Apresentei-me e, sem dar espaço para rodeios, solicitei uma cópia detalhada de todos os contratos e faturas associados ao casamento, alegando uma necessidade de organização para minha declaração de imposto de renda. Houve uma pausa do outro lado da linha, uma hesitação quase imperceptível, mas que para mim foi uma confissão. Ela provavelmente sentiu que algo estava errado, talvez temendo complicações legais por ter lidado com um casal tão manipulador. Após um breve momento de silêncio, ela concordou em enviar toda a documentação para o meu e-mail. Eu agradeci polidamente e desliguei, sentindo a primeira onda de poder. Eu não estava mais reagindo à dor. Eu estava agindo, e eles mal sabiam o que eu estava prestes a revelar. A chegada do e-mail foi como o estopim de uma bomba. Abri os anexos um por um, e a cada documento o ar parecia mais rarefeito em meus pulmões.
O valor total era quase o dobro do que eu havia sido informada, uma quantia astronômica que me deixaria endividada pelo resto da vida. A lista de despesas era um insulto à minha inteligência e ao meu sacrifício. Garrafas de champanhe francês que custavam mais do que meu aluguel mensal, um fotógrafo de renome internacional, lembrancinhas de cristal para os convidados e, o mais chocante de tudo, o pacote completo de uma lua de mel de luxo nas Maldivas. Tudo havia sido pago com o meu dinheiro e, pior, com uma série de empréstimos bancários feitos em meu nome. Eles não apenas me roubaram o que eu tinha, mas também o que eu não tinha, planejando me deixar com a ruína financeira completa enquanto desfrutavam de uma vida de fantasia. O golpe de misericórdia, a prova irrefutável que transformou minha fúria em uma certeza glacial, estava no final do contrato principal do empréstimo. Ali, em um espaço designado para minha assinatura, estava uma imitação grosseira e arrogante da minha caligrafia. Era a letra de Ricardo, eu reconheceria em qualquer lugar, tentando emular as curvas suaves da minha. Aquele rabisco era a materialização de toda a traição. Eles não tiveram o menor escrúpulo em cometer um crime, em falsificar minha identidade para financiar seus delírios de grandeza. A humilhação pública no casamento foi apenas o ato final de um plano muito maior e mais sórdido. Me sugar até a última gota e depois me descartar como um invólucro vazio, sobrecarregado de dívidas que não eram minhas. Naquele instante, a dor deu lugar a uma clareza calculista. Isso não era mais um drama familiar. Era um caso de polícia e eles me deram a arma para destruí-los. O que meu filho ingrato e sua esposa gananciosa nunca souberam é que eu não era a mulher frágil e financeiramente ignorante que eles imaginavam. Meu falecido marido, um homem de negócios astuto e precavido, sempre desconfiou da natureza impulsiva de Ricardo. Antes de morrer, ele me deixou não apenas este apartamento, mas também uma carteira de investimentos sólida e um pequeno imóvel comercial em uma área que se valorizava rapidamente. Ele me fez prometer que manteria esses ativos em segredo absoluto, um fundo de emergência para a minha velhice, para garantir que eu nunca dependesse de ninguém. Ricardo acreditava que eu vivia de uma pensão modesta, o que tornava sua exploração ainda mais cruel. Essa fortuna oculta, guardada por anos, era o meu verdadeiro poder. Ela me dava os recursos não apenas para sobreviver ao golpe deles, mas para contratar a melhor defesa e orquestrar uma retaliação que eles jamais poderiam prever. Com essa segurança financeira secreta, iniciei a busca por representação legal. Não procurei um advogado de família, mas sim uma especialista em crimes financeiros, uma mulher com reputação de ser implacável, conhecida no meio jurídico como a Dama de Ferro. Marquei uma consulta e fui ao seu escritório imponente, não como uma mãe chorosa, mas como uma cliente corporativa. Coloquei sobre sua mesa de mogno o dossiê que havia montado, com cada prova organizada e etiquetada. Enquanto ela folheava os documentos, seus olhos, inicialmente neutros, foram se arregalando. Vi um brilho de indignação profissional e, em seguida, um sorriso predatório se formar em seus lábios. Ela olhou para mim por cima dos óculos e disse com uma voz cortante: Senhora Helena, o que seu filho e sua nora fizeram não é apenas imoral. É criminoso em múltiplos níveis. Nós não vamos apenas recuperar seu dinheiro. Nós vamos demoli-los. A advogada, doutora Valéria, delineou a estratégia legal, um processo criminal por fraude, falsificação de documentos e estelionato, além de uma ação civil para a restituição de todos os valores e danos morais. Ela me garantiu que, com as provas que tínhamos, a vitória nos tribunais era praticamente certa. Contudo, uma vitória silenciosa, restrita aos corredores de um fórum, não era o suficiente para mim. A ferida que eles abriram foi pública, diante de dezenas de pessoas que aplaudiram minha anulação. A cura, portanto, também precisava ser pública. Eu queria que a verdade fosse revelada com o mesmo alarde, no mesmo círculo social que testemunhou minha desonra. Eu não queria apenas justiça, eu queria retribuição. Queria que cada pessoa que aplaudiu meu filho o visse pelo monstro que ele realmente era. A justiça precisava de um palco, e eu faria questão de construir um para ela.
Meu desejo por uma exposição pública não chocou doutora Valéria. Pelo contrário, pareceu motivá-la ainda mais. Juntas, começamos a traçar um plano que ia além dos tribunais. O objetivo era criar uma situação em que Ricardo e Camila fossem forçados a se confrontar com seus crimes diante de todos que eles se esforçaram tanto para impressionar. Coletamos mais evidências, incluindo um laudo grafotécnico oficial que confirmava a falsificação da assinatura e depoimentos sigilosos de alguns fornecedores que admitiram ter recebido instruções suspeitas diretamente do casal. Cada novo documento era mais um prego sendo martelado no caixão da reputação impecável que eles tentavam projetar. A armadilha estava sendo montada, peça por peça, com uma paciência e uma precisão que eles, em sua arrogância, jamais poderiam antecipar. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Como se o universo conspirasse a meu favor, a oportunidade perfeita se materializou. Recebi pelo correio um convite com caligrafia elegante em papel de linho. Camila, em um ato de suprema arrogância e autoconfiança, estava organizando um jantar íntimo para celebrar 1 mês de casamento perfeito. O evento seria na casa dos pais dela, e a lista de convidados era praticamente a mesma da festa de casamento, a elite social que eles tanto cobiçavam. Ao ler aquele convite, um sorriso frio se desenhou em meu rosto. Eles não estavam apenas me convidando para um jantar. Estavam me entregando, em uma bandeja de prata, o palco ideal para a minha vingança. A presunção deles seria sua ruína. Eles me viam como uma figura tão derrotada e inofensiva que ousaram me convidar para assistir à continuação do seu triunfo. Mal sabiam que estavam convidando a própria carrasca para a festa. As semanas que se seguiram foram de uma preparação intensa e metódica. Eu não era mais a mãe de coração partido que se escondia em casa. Transformei-me em uma general preparando-se para a batalha final. Com a ajuda da doutora Valéria, organizei todas as cópias das provas em uma pasta de couro preta, elegante e intimidadora. Pratiquei meu discurso na frente do espelho, dia após dia, até que cada palavra saísse com a firmeza do aço, sem um pingo de hesitação ou emoção que pudesse ser interpretada como fraqueza. Eu não iria gritar ou chorar. Iria apresentar os fatos de forma irrefutável, como uma promotora apresentando seu caso final ao júri. A minha performance precisava ser impecável, pois não era apenas minha honra que estava em jogo, mas a destruição completa da farsa que eles construíram sobre as minhas ruínas. Para a ocasião, decidi comprar um vestido novo. Não um feito por mim, com o tecido do sacrifício e da economia, mas um comprado com o dinheiro do meu fundo secreto, um que exalava poder e sobriedade. Escolhi um vestido de corte reto, em um tom de azul marinho tão escuro que parecia preto, um tecido pesado que me dava postura e autoridade. Era a minha armadura. Ao vesti-lo, eu não me sentia como a mãe descartada, a velhinha relegada à mesa da cozinha. Eu me sentia como a matriarca que sempre deveria ter sido, uma força da natureza prestes a reivindicar o que era seu por direito. Eles me veriam não como a vítima que esperavam, mas como a personificação da consequência de seus atos, uma figura imponente e inabalável que eles mesmos criaram com sua crueldade. No dia do jantar, doutora Valéria deu o passo final do nosso plano estratégico. Ela protocolou oficialmente a queixa criminal na Delegacia de Fraudes e enviou uma notificação extrajudicial para o advogado da família de Camila, informando sobre a ação iminente. Isso garantia que, quando eu fizesse minha revelação, não seria apenas uma acusação vazia de uma mãe amargurada. Seria a confirmação de um processo legal já em andamento, um fato concreto e aterrorizante que não deixaria margem para negações ou desculpas. A bomba relógio estava armada e o cronômetro havia sido acionado. Eles iriam para aquele jantar acreditando estar no auge de seu poder, completamente alheios ao fato de que seu mundo estava prestes a ser implodido por uma verdade que já tinha força de lei. Naquela noite, antes de sair de casa, parei em frente ao espelho do hall de entrada. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela que havia retornado, destruída, da festa de casamento 1 mês antes. As linhas de tristeza em meu rosto haviam sido substituídas por linhas de determinação.
O brilho em meus olhos não era mais de lágrimas contidas, mas de uma fúria fria e focada, uma chama que ardia com um propósito claro. A dor ainda estava lá, uma brasa constante no fundo do meu peito, mas agora ela era meu combustível, a força que me impulsionava. Eu estava pronta. A cortina estava prestes a subir para o último ato da farsa deles, e eu seria a diretora, a roteirista e a estrela principal do espetáculo da sua queda. Cheguei ao jantar com uma pontualidade britânica, adentrando a casa dos pais de Camila, que mais parecia um monumento à ostentação e ao mau gosto disfarçado de sofisticação. Era o cenário perfeito para o desfecho que eu havia planejado com tanto cuidado. Todos os rostos que testemunharam minha humilhação no casamento estavam ali, circulando com taças de champanhe, rindo de piadas sem graça, completamente alheios à tempestade que se formava silenciosamente em seu meio. Eu era o olho do furacão, uma ilha de calma letal em um mar de ignorância festiva. Observei cada um deles, memorizando os sorrisos falsos e a presunção em seus olhares, sabendo que, ao final daquela noite, aquelas mesmas expressões seriam substituídas por choque e desonra. Eu não era uma convidada. Eu era o juízo final chegando para a ceia. Ricardo e Camila me receberam na porta com uma performance digna de atores medíocres. Os sorrisos em seus rostos eram tão forçados que pareciam dolorosos, uma máscara mal ajambrada de cordialidade e surpresa. "Mamãe, que bom que você veio." "Pensamos que não viria", disse Ricardo, a voz carregada com uma familiaridade condescendente que fez meu estômago se revirar em um nó de desprezo. Camila, por sua vez, não disse uma palavra. Apenas me analisou de cima a baixo, seus olhos percorrendo meu vestido sóbrio e caro, a postura ereta, a ausência de fragilidade em meu semblante. Vi um lampejo de confusão, talvez até de inquietação, em seu olhar. Ela esperava a velhinha chorosa e derrotada da festa de casamento, não a mulher impassível e determinada que se apresentava diante dela. A surpresa deles era o primeiro prêmio da minha noite. Durante o início do jantar, mantive uma postura serena e quase invisível, uma observadora silenciosa no centro da teia que eu mesma teci. Ignorei as tentativas vazias de conversa fiada e os olhares curiosos que me eram lançados de vez em quando. Deixei que eles se sentissem completamente no controle, que se deleitassem com o som de suas próprias vozes, que se embriagassem com a arrogância de seu sucesso fabricado. A queda, eu sabia, seria muito mais devastadora se viesse do ponto mais alto. Cada risada, cada brinde, cada elogio trocado entre eles apenas adubava o terreno para a verdade amarga que eu estava prestes a plantar. Eu saboreava a antecipação, a calma gélida que precedia a execução de um plano perfeito, sentindo o poder pulsar em minhas veias a cada minuto que passava. O jantar seguiu seu curso nauseantemente previsível, uma sucessão de pratos elaborados e conversas superficiais. Brindes foram feitos, risadas forçadas ecoaram pela sala de jantar e elogios rasgados foram tecidos ao casal perfeito. O ápice da ironia veio quando o pai de Camila, um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua falta de escrúpulos, levantou-se para um discurso. Com a voz empostada, ele exaltou a maravilhosa união das famílias, a integridade e o caráter impecável de seu novo genro, Ricardo. A hipocrisia era tão densa que eu quase podia senti-la fisicamente, um gosto amargo na boca. Aquele discurso foi o sinal que eu esperava, a deixa perfeita para que a verdadeira peça teatral da noite finalmente começasse. Ele me entregou o palco e eu estava mais do que pronta para assumi-lo. Quando a sobremesa foi servida e o clima atingiu o auge da autossatisfação complacente, soube que a minha hora havia chegado. Com um gesto deliberado, bati levemente minha taça de cristal com um talher de prata. O som, claro e agudo, cortou o falatório e silenciou o ambiente instantaneamente. Todos os olhos, antes dispersos, voltaram-se para mim, presos em uma onda de surpresa coletiva. O rosto de Ricardo se contraiu em uma máscara de apreensão e Camila me encarou com os olhos arregalados. A atenção da sala era minha, um holofote que eu mesma acendera.
O silêncio que se instalou era pesado, carregado de uma expectativa que eu me deliciei em prolongar por um segundo a mais, antes de me levantar lentamente, sentindo o poder daquele momento em cada fibra do meu ser. Gostaria de propor um brinde também. Comecei, minha voz soando calma, firme e surpreendentemente alta, projetada para alcançar cada canto daquela sala opulenta. Um brinde ao casamento do meu filho, Ricardo, e da minha nora, Camila. Uma celebração que, descobri recentemente, foi ainda mais grandiosa e, devo dizer, muito mais cara do que eu sequer poderia imaginar. Vi Ricardo e Camila se entreolharem, um pânico sutil começando a aflorar em seus olhos. Continuei, sem pressa, saboreando cada palavra. Um evento inesquecível, de fato, especialmente quando se descobre a verdadeira engenharia financeira por trás de tanto luxo. A atmosfera na sala mudou de festiva para tensa, o ar se tornando denso e difícil de respirar para todos, exceto para mim. Eu estava em meu elemento. Um casamento que custou exatos R$ 237.400, anunciei, citando o número com uma precisão cirúrgica que não deixava margem para dúvidas. Um valor impressionante para um jovem casal em início de carreira, não acham? Murmúrios percorreram a mesa. O número, tão específico e tão alto, pairou no ar como uma sentença. O pai de Camila franziu a testa, visivelmente desconcertado. Meu filho tentou forçar um riso, um som estrangulado e patético. Mamãe, que imaginação! De onde você tirou esse número absurdo? Ele tentou soar divertido, mas sua voz traiu seu desespero. Eu apenas o encarei com um olhar frio, deixando seu nervosismo se expor diante de todos, antes de prosseguir com a próxima fase da minha revelação. A negação dele era exatamente o que eu esperava. Coloquei minha elegante pasta de couro preto sobre a mesa e a abri com uma lentidão calculada. Felizmente, eles tiveram uma investidora muito generosa para arcar com uma parte significativa dessa conta. Eu. Vendi as joias da minha mãe, a única herança de valor que eu tinha. Usei todas as minhas economias de uma vida inteira, o dinheiro que guardava para uma velhice tranquila. Entreguei tudo a eles. Minhas palavras eram factuais, desprovidas de autocomiseração, o que as tornava ainda mais impactantes. Mas, como vocês podem imaginar, mesmo com todo o meu sacrifício, o dinheiro não foi suficiente para cobrir tantos luxos, tantos caprichos. E é aqui, meus caros, que a história se torna realmente interessante, beirando o criminoso. O silêncio na sala era agora absoluto, uma mortalha de expectativa. Retirei a primeira pilha de documentos da pasta, devidamente organizada. Para cobrir o restante das despesas, incluindo uma lua de mel extravagante nas Maldivas que convenientemente esqueceram de me mencionar, um empréstimo considerável foi feito em um banco. Um empréstimo de R$ 150.000. Fiz uma pausa dramática, deixando a informação ser absorvida por todos. A parte mais curiosa desse empréstimo, continuei, deslizando uma cópia do contrato pela mesa, é que ele foi feito em meu nome. Podia-se ouvir a respiração coletiva prender-se na sala. O rosto de Ricardo estava desprovido de cor, e Camila parecia prestes a desmaiar. Eles estavam paralisados, pegos em uma armadilha da qual não havia escapatória, e o espetáculo de seu pavor era a minha recompensa. O problema, concluí, olhando diretamente nos olhos do meu filho, que agora me encaravam com uma mistura de pânico e ódio, é que eu nunca pisei naquele banco. Eu nunca assinei nenhum papel. Esta assinatura aqui, disse eu, apontando para o garruncho no documento que todos podiam ver, é uma falsificação. Uma falsificação grosseira, devo acrescentar, mas que foi confirmada por um perito judicial contratado por minha advogada. A palavra perito e advogada ecoaram na sala como tiros. O castelo de cartas deles desmoronou naquele exato instante. A verdade, nua e crua, estava exposta sobre a mesa de mogno, irrefutável e devastadora. A humilhação que senti no casamento deles era agora um pálido reflexo do que eles sentiam naquele momento, expostos como os fraudadores que eram. O rosto de Camila adquiriu uma tonalidade pálida, quase translúcida, como cera derretida.
Ricardo, por outro lado, encontrou um último resquício de arrogância e tentou desesperadamente me descredibilizar, gaguejando em sua tentativa de me interromper. Mãe, o que você está fazendo? Por que está inventando essas mentiras horríveis? Você bebeu demais, não está falando coisa com coisa. Pare com esse circo ridículo agora mesmo. Sua voz, que tentava ser autoritária, saiu esganiçada, um fio de pânico que apenas confirmava sua culpa. A tentativa de me pintar como uma velha senil e embriagada era seu último e patético recurso, uma defesa tão frágil quanto o caráter dele. E todos na sala podiam ver através daquela farsa desesperada que só o afundava ainda mais no poço que ele mesmo cavou. Eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, respondi, minha voz cortante como uma lâmina de vidro, silenciando sua interrupção patética. E ao contrário de você, eu não preciso de mentiras. Tenho fatos. Tenho aqui os extratos bancários que mostram o dinheiro do empréstimo sendo transferido diretamente para uma conta conjunta em nome de vocês dois, aberta uma semana antes do casamento. Tenho as trocas de e-mails com a cerimonialista, onde Camila detalha as despesas de luxo que deveriam ser escondidas de mim. Tenho depoimentos de fornecedores. Tenho tudo. A cada prova que eu listava, era como se eu martelasse mais um prego no caixão de suas reputações. Eles não tinham para onde correr. Estavam completamente encurralados pela verdade documentada, uma verdade que eu pacientemente coletei enquanto eles celebravam sua vitória sobre mim. A mãe de Camila, uma mulher que até então se mantinha em um silêncio chocado, finalmente se levantou, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e vergonha. Isso é um absurdo. Camila, Ricardo, expliquem-se imediatamente. Que história é essa de empréstimo e falsificação? Sua voz era um chicote no silêncio tenso, mas eles não tinham explicação. Ricardo apenas balbuciava palavras incoerentes, enquanto Camila desabava em lágrimas silenciosas, o que era, em si, uma confissão. Eles estavam nus, despidos de suas mentiras e de sua fachada de perfeição, expostos na frente de todo o círculo social que tanto se esforçaram para impressionar. A farsa havia chegado ao fim de forma espetacular, e o som do seu mundo desmoronando era música para os meus ouvidos. Este não é um drama familiar para ser resolvido entre quatro paredes, anunciei em alto e bom som, fechando a pasta com um estalo definitivo que ressoou como um tiro de largada para a ruína deles. Este é um caso de polícia. Minha advogada, doutora Valéria, protocolou uma queixa criminal por fraude, estelionato e falsificação de documento particular esta manhã na Delegacia de Crimes Financeiros. As notificações judiciais serão entregues na segunda-feira. Portanto, o meu brinde, o brinde que encerra esta noite, é para vocês. Que aproveitem os últimos momentos de sua vida luxuosa e fraudulenta antes que a justiça os chame para prestar contas. Ergui minha taça em um gesto final de desprezo, observando o terror absoluto tomar conta de seus rostos. A justiça não estava apenas a caminho. Ela já havia chegado. Levantei-me da mesa, deixando a pasta com as cópias das provas para trás, como uma bomba-relógio prestes a detonar e consumir tudo ao redor. O caos irrompeu atrás de mim enquanto eu caminhava em direção à porta. Acusações histéricas, gritos, o som agudo de uma taça se quebrando contra o chão. Não olhei para trás nem por um segundo. Aquele circo de horrores, a implosão daquela família construída sobre mentiras, não me pertencia mais. Eu havia dito tudo o que precisava ser dito, exposto à verdade e entregue a eles as consequências de seus atos. Minha missão estava cumprida. Ao sair daquela casa, sentindo o ar frio da noite em meu rosto, eu não era mais uma vítima. Eu era a arquiteta da minha própria justiça. E a sensação era de uma libertação gloriosa e implacável. Caminhei para fora daquela casa opulenta, sentindo o peso de anos de humilhação, sacrifício e invisibilidade finalmente se desprender dos meus ombros como um manto pesado que eu carregava sem perceber. O ar frio da noite nunca me pareceu tão puro, tão fresco, preenchendo meus pulmões com a promessa de um novo começo. Eu não havia gritado, não havia chorado, não havia me rebaixado ao nível deles com insultos ou histeria.
Apenas apresentei os fatos, frios e irrefutáveis como as pedras de um túmulo. A verdade foi a minha única arma, e naquela noite ela se provou mais cortante do que qualquer lâmina. O caos que irrompeu atrás de mim era o som da ruína deles, uma sinfonia que eu não precisava mais reger. Aquele circo de horrores, a implosão daquela família construída sobre a minha dor e o meu dinheiro, não me pertencia mais. Eu havia recuperado o controle da minha própria narrativa. Nos dias que se seguiram, a ruína de Ricardo e Camila foi tão completa quanto espetacular. Uma notícia que se espalhou como fogo em palha seca por aquele círculo social que eles tanto cobiçavam. A família de Camila, obcecada com a própria reputação e aterrorizada pelo escândalo financeiro e criminal, virou-lhes as costas com uma velocidade impressionante. Exigiram que o casal pagasse cada centavo que o pai dela havia investido neles, tratando-os com o mesmo desprezo com que trataram a mim. Foram expulsos da casa onde moravam, um presente de casamento que agora se revelava um empréstimo com juros altíssimos de vergonha. Seus nomes, antes sussurrados com admiração em jantares e eventos, agora eram sinônimos de trapaça, ingratidão e desonra. A humilhação pública que me impuseram foi devolvida a eles multiplicada por 1000, uma colheita amarga que eles mesmos semearam com sua ganância desmedida. O processo legal avançou com uma rapidez que surpreendeu a todos, exceto a mim e a minha advogada. Diante do dossiê de provas irrefutáveis, das cópias dos contratos, dos extratos bancários e do laudo grafotécnico, eles não tiveram a menor chance de defesa. A confissão foi a única saída para evitar uma pena de prisão mais severa. Foram condenados a restituir integralmente todo o dinheiro que me roubaram, incluindo o valor das joias da minha mãe e todas as economias, com juros e correção monetária, além de uma indenização por danos morais que me deixou financeiramente mais segura do que eu jamais estive. Como parte da sentença, também foram condenados a um longo período de serviço comunitário. Uma ironia deliciosa que os forçou a servir a mesma comunidade que antes tentavam impressionar com um luxo fraudulento. A justiça, embora tardia, foi implacável. Ricardo, em um ato de desespero final, tentou me procurar algumas semanas após a sentença. Deixou mensagens suplicantes, cartas repletas de um arrependimento que soava tão falso quanto sua emoção no discurso do casamento. Falava de perdão, de laços de sangue, de recomeçar. Eu não o recebi. Mandei um mensageiro devolver suas cartas sem abri-las e bloqueei seu número. O filho que eu amei, o menino que criei com todo o meu ser, havia morrido para mim naquela festa humilhante, assassinado pela ganância e pela crueldade. O homem que agora me procurava era um estranho, um criminoso que não hesitou em me destruir para financiar seus caprichos. Para ele, eu não tinha palavras, nem gritos, nem lágrimas. Eu ofereci apenas o meu silêncio, o mais definitivo e eloquente dos cortes, a prova final de que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. Com o dinheiro recuperado e a indenização recebida, eu não comprei joias para substituir as que perdi, nem me entreguei a luxos vazios. Fiz algo muito mais significativo. Realizei um sonho que havia adiado por mais de 30 anos para cuidar da minha família e investir no futuro do meu filho. Aluguei um pequeno espaço no centro da cidade e abri meu próprio ateliê de costura e design, um lugar onde a criatividade e a dignidade andam de mãos dadas. Minhas mãos, que antes costuravam por necessidade, para economizar centavos para os outros, agora criavam beleza para mim e para clientes que valorizavam meu talento. O som da máquina de costura, que antes era o ruído de fundo do meu sacrifício, transformou-se na trilha sonora da minha libertação, cada ponto uma afirmação da minha nova vida. Encontrei uma paz que eu não sabia ser possível, uma serenidade que preencheu os espaços antes ocupados pela angústia e pela solidão. A solidão que antes me assustava, o silêncio do meu apartamento vazio, tornou-se uma companhia bem-vinda, um espaço sagrado para me redescobrir e me ouvir pela primeira vez em décadas. Eu não era mais definida pelos meus papéis. Não era a mãe de Ricardo, não era a sogra de Camila, não era a velhinha descartada. Eu era simplesmente Josefina, uma mulher forte, resiliente e finalmente livre.
Uma mulher que aprendeu da maneira mais dura que o amor próprio não é egoísmo, mas sim o alicerce sobre o qual se constrói uma vida que vale a pena ser vivida, com ou sem a aprovação dos outros. Minha felicidade não dependia mais de ninguém. Usei também os recursos do meu fundo secreto, aquele que meu falecido marido sabiamente me deixou, não mais como uma rede de segurança, mas como um trampolim para o futuro. Vendi o pequeno imóvel comercial que ele me legou e investi o dinheiro na expansão do meu ateliê, transformando-o em uma pequena escola de ofícios para mulheres da minha comunidade que, como eu, precisavam de uma segunda chance para encontrar sua independência. O segredo que guardei por tantos anos como proteção contra a ingratidão do meu filho tornou-se a semente de um novo legado, um que não se baseava em laços de sangue, mas em solidariedade e empoderamento. Eu estava construindo algo duradouro, algo que ecoaria muito além da minha própria história de dor e superação. Minha vingança, no final das contas, não foi apenas sobre punir os culpados ou recuperar o que era meu por direito. Foi um ato de restauração. Foi sobre recuperar minha dignidade, meu nome e, o mais importante de tudo, o controle sobre a minha própria vida. Eles tentaram me apagar, me reduzir a uma nota de rodapé na história de sucesso deles, a um recurso financeiro a ser explorado e descartado. Mas tudo o que conseguiram foi me dar a força necessária para rasgar aquela página e começar a escrever um livro inteiramente novo. Um livro onde eu era a única e incontestável heroína, a arquiteta do meu próprio destino, a matriarca do meu próprio império, construído com linha, agulha e uma vontade de ferro. Meu ateliê floresceu, tornando-se um ponto de encontro vibrante, cheio de risadas, tecidos coloridos e histórias de resiliência. As mulheres que vinham aprender a costurar traziam consigo suas próprias bagagens de dor e esperança, e juntas criamos uma rede de apoio que curava muito mais do que rasgos em tecidos. Eu me tornei uma mentora, uma confidente, a matriarca de uma família que escolhi, uma família unida pelo respeito mútuo e pela força compartilhada. Vi mulheres se reerguerem, abrirem seus próprios negócios, encontrarem suas vozes. Minha vitória pessoal se multiplicou, ecoando na vida de cada uma delas. A mulher que foi silenciada em um canto de salão de festas agora tinha uma voz que inspirava e transformava, e esse poder era muito maior do que qualquer fortuna. Eles me chamaram de velha, inútil, uma mãe que não era de verdade. Tentaram me enterrar sob o peso da humilhação e das dívidas, acreditando que eu era fraca e acabada. Mas se esqueceram de uma lição fundamental. É da terra mais escura e pressionada que nascem os diamantes mais brilhantes. Eles não me destruíram, eles me forjaram, transformaram meu amor ferido em uma armadura e minha dor em uma espada. Hoje, eu não olho para trás com amargura, mas com a clareza de quem sobreviveu à tempestade e encontrou um oceano de paz do outro lado. Minha história não é sobre o que eles me tiraram, mas sobre tudo o que eu construí quando finalmente me libertei deles. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe essa história para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para retomar o controle.